Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí do conteúdo de comércio internacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o comércio exterior brasileiro. Como funciona, quais são os órgãos que a gente tem aqui no Brasil, tá? Vamos começar então entendendo para que servem os ministérios. Você já deve ter ouvido falar no jornal, né? Sempre está aí na mídia, o ministro da Fazenda, o ministro do Banco Central, o ministro da Saúde. O nosso governo, né, o nosso órgão executivo, né, a Presidência da República, ela é formada por vários ministérios. Qual que é a função desses ministérios? A função é assessorar o presidente da República na realização das suas atividades. É como se tivesse assim, a gente tem um presidente. Imagina uma empresa, a gente tem o diretor e a gente tem vários gerentes ali, gerente de operação, gerente administrativo, gerente de financeiro. Os ministérios é como se fossem os gerentes de cada setor do país que ajudam a presidência da República a executar as atividades, tá? Então, os ministros, os ministérios, eles têm uma equipe, né? E eles trabalham no planejamento e na execução das medidas para justamente colocar em prática as políticas do governo. Então, para isso que serve os ministérios, tá? Nosso presidente, então, ele vai coordenar cada ministério. Porém, cabe aos ministros a supervisão dos órgãos da sua competência. Então, o presidente não fica ali olhando o que está acontecendo. Então, os ministros, eles são indicados pelo presidente. Então, às vezes, o presidente indica alguém que vai lá ser ministro. Aí ele não está dando certo ali, politicamente ou pessoalmente falando, profissionalmente. Aí o presidente vai lá e troca aquele ministro. O ministro tal, tal foi trocado, aconteceu agora recentemente com o presidente do Banco Central, que não é um ministério, mas também é indicado pelo presidente, tá? Então é por isso que geralmente tem essa troca. Por exemplo, quando troca de governo, sai um presidente e entra outro presidente. Geralmente, todos os ministérios a gente tem troca ali na direção, né, nos ministros desses ministérios, tá? E cada ministério, gente, ele é responsável por uma área específica de atividade, com funções próprias. E as sedes ficam localizadas em Brasília, na esplanada dos ministérios. Tá vendo essa fotinha aqui, ó, de Brasília? Que a gente sempre vê aí na televisão? Cada prédio desse aqui, geralmente, ele é um ministério, ou dividido em um, dois ministérios, né? Então, os que a gente mais conhece, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, da Educação, da Ciência e Tecnologia, Ministério, acho que tem um agora da Reforma Agrária. Então, a gente tem vários, tá? Especificamente, quando a gente fala de comércio internacional, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC, tá? Esse desenhozinho aqui, esse símbolozinho aqui, ó. O que é esse ministério? Ele possui o papel de promover o desenvolvimento industrial do país. Além disso, ele contribui para o crescimento econômico por meio da intensificação do comércio exterior, que é o nosso objetivo aqui, e do fortalecimento do mercado interno. Quem que é o ministro? Geraldo Alckmin. Com certeza você já deve, você que assiste jornal e já viu minhas dicas aqui, para a gente sempre estar antenado aí no que está acontecendo no nosso país, no mundo, na nossa economia. A gente sempre tem algum posicionamento ali do Geraldo Alckmin. Então, o Geraldo Alckmin, para quem não sabia, ele é ministro do Desenvolvimento, da Indústria, do Comércio e Serviços. Dentre isso está incluso aqui também o comércio exterior, tá? Não só o comércio exterior, mas o mercado interno aqui do nosso Brasil também, a indústria e tudo mais, tá? Então tá tudo ali relacionado, tá? Aí dentro, aí só especificamente aqui que eu esqueci de falar, mas dentro aqui desse ministério, a gente tem uma secretaria que chama SESEX, que é Secretaria de Comércio Exterior. Aí essa secretaria, então assim, lembra daquele organograma que eu falei lá? Que a gente tem, tipo, cadê? Onde é que tá a minha caneta? Tipo assim, a gente tem aqui o presidente, aí aqui, ó, a gente vai ter vários ministérios. Aí cada ministério tem, tipo assim, subdivisão, secretaria disso, secretaria daquilo. Então, dentro do MIDIC, tem uma secretaria, que é a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, que cuida especificamente do comércio exterior, tá? Outro ministério que é importante a gente saber, e tem tudo a ver com o comércio internacional, é o Ministério da Fazenda. O ministro da Fazenda é o Fernando Haddad. Então, assim, Fernando Haddad, se a gente for ver aí até em redes sociais, até quem não assiste jornal,
com certeza já deve ter visto aí algum meme do pessoal criticando o Fernando Haddad, porque acaba que ele está sendo taxado aí, né, de ministro dos superimpostos. Com certeza você já deve ter visto alguma coisa aí relativa a isso agora no final do ano de 2024, tá? Então vamos lá. Ministério da Fazenda. O que que o Ministério da Fazenda faz, gente? O Ministério da Fazenda, ele atua na área econômica, responsável por elaborar e administrar a política econômica do país. Desenvolve atividades como regulamentação sobre circulação da moeda, ou seja, din-din, dinheiro, arrecadação de tributos, impostos, controle da dívida pública, comércio exterior, por isso está aqui, ó, concessão de crédito, dentre outros. Então, gente, o Ministério da Fazenda, quando eu era mais nova, eu ouvi isso aqui, eu achava que o Ministério da Fazenda era aquela pessoa que cuidava lá das vaquinhas, né, da agricultura e coisa assim. Gente, mas fazenda aqui não tem nada a ver com isso, tá? Fazenda é o significado, tem um significado, cadê, gente, minha canetinha tá aqui. É muito semelhante a tesouro, ao Tesouro Nacional, por exemplo, ou finanças. É como se fosse quando você tem ali a administração fazendária, você está administrando a área econômica financeira de um país, tá? Então, o Ministério da Fazenda é como se fosse um ministério que administra ali a parte financeira e econômica do país junto ali, tanto que ele vai regular aí todos os itens relativos ao dinheiro, arrecadação de tributos e outros. E aí, como acho que eu já falei, o nosso ministro da Fazenda é o Fernando Haddad. Mais um ministério que é muito importante aí no comércio internacional. Ministério das Relações Exteriores, tá? Esse ministério, ele é muito conhecido, gente, como Itamaraty, tá? Esse aqui é o Palácio do Itamaraty, é onde fica a representação aí brasileira do Itamaraty. O Itamaraty, gente, é o órgão responsável por auxiliar o presidente na política exterior, não só comércio exterior, mas na política, tá? O objetivo do ministro das Relações Exteriores é manter uma boa relação diplomática com os governos dos países estrangeiros. Então, assim, geralmente quando o presidente faz alguma coisa errada, o embaixador, geralmente, ele tenta lá manter as aparências ali e assim, então assim, o embaixador, ele vai tentar manter uma diplomacia, ou seja, um bom relacionamento com os demais países, tá? O ministro das Relações Exteriores é o embaixador Mauro Vieira. Geralmente, o embaixador é aquela pessoa que justamente trabalha ali com as relações exteriores, com a pessoa que já representa o país frente os demais países aí do mundo. Outro órgão que não é um ministério, mas é totalmente ligado ao comércio exterior e é muito importante, é a Receita Federal do Brasil. Com certeza você já deve ter ouvido falar na Receita, né? E o que a Receita Federal faz? Ela é responsável pela administração dos tributos de competência da União. O que é a União? União, gente, é o governo federal. A gente tem União, estados, municípios. União, governo federal. Estados, governo do estado. Município, governo municipal, tá? Então, a Receita Federal ela é responsável por arrecadar todos os tributos, impostos, taxas relativas ao governo federal, relativo à União. Além do mais, quais são as atividades aqui da Receita Federal? A Receita Federal, ela faz o controle aduaneiro. O que é o controle aduaneiro? Ela vai regular, fiscalizar tudo que tenha relação ao comércio exterior. Todo produto que sai do Brasil, ou seja, que é exportado, quanto todo aquele produto que é importado. Especificamente sobre o pagamento de tributos. A Receita também é responsável pela entrada de pessoas no país e os bens que ela traz do exterior. Então, o que acontece? Você vai passear lá na China? Não, né? A China é mais difícil. Você vai passear no Paraguai. Você vai passear, sei lá, nos Estados Unidos. Aí você quer trazer um tanto de coisa. Nossa, eu quero trazer isso, aquilo. Só que você, dependendo da quantidade de coisa que você vai entrar aqui dentro do Brasil, você vai ter que pagar o quê? O imposto daqueles produtos que você está trazendo, tá?
Por quê? Porque você viajou, você trouxe bens do exterior, você tem que pagar o imposto. Quem que vai te arrecadar esse imposto? Essa aqui, ó, a Receita Federal, tá? Aqui, por exemplo, essa fotinha aqui é do num fiscal aí da Receita Federal que muito provavelmente deve estar numa zona de fronteira de um país com o outro. Por exemplo, no Paraguai, a gente tem uma fronteira física lá com o Paraguai. Então, quem já foi aí, ou quem tem parente que já foi no Paraguai, é, lá tem uma ponte, que é a Ponte da Amizade, na cidade de Leste. A gente tem mais de uma fronteira, tá? Especificamente na cidade de Leste, que é a fronteira que tem na cidade de Foz do Iguaçu, é uma ponte que separa os dois países, e aí lá no meio dessa ponte tem um posto aqui da Receita Federal que ele fica fiscalizando quem está entrando, quem está saindo daqui, tá? Então, todos os produtos que são importados ou exportados, teoricamente, passam pelo crivo aí da Receita Federal, porque é a Receita Federal que vai falar se aquele produto tem que pagar algum imposto de exportação ou de importação. Além do mais, gente, a Receita Federal, ela também é responsável pelo combate a crimes, tá? Crimes relacionados a quê? A importações, exportações, como falsificação de notas fiscais. Então, por exemplo, a pessoa está comprando um produto, mas aí importando um produto lá da China, mas aí comprou com nota fiscal fria, né? Nota fiscal falsa. Aí a Receita Federal que vai pegar isso. Isso é um crime, né? Você viajar lá para o exterior e trazer um tanto de coisa para você usar, não é crime, tá, gente? Mas você falsificar uma nota fiscal aí já é crime, tá certo? Sonegação e fraude fiscal, contrabando. Então, sim, por que que geralmente a Receita Federal está envolvida quando tem contrabando de armas, tráfico de drogas? A Receita Federal tá envolvida porque ela é responsável por fazer combate a esse tipo de crime que está ligado aí ao comércio internacional, tá? Inclusive aqui, a contrabando de animais e pirataria. E o que que acontece, gente? A Receita Federal, além dela ser responsável por essa questão da arrecadação dos tributos, ela tem o que a gente fala poder de polícia, tá? Então, a Receita Federal pode, inclusive, prender você quando você faz alguma coisa errada, quando ela entende ali que está vendo alguma fraude, alguma sonegação. Inclusive, não sei se alguém aí já assistiu aquele programa Aeroporto. Tem vários programas de aeroporto. Tem Aeroporto, programa Aeroporto, geralmente no canal TV a cabo e Discovery Channel, eu acho que passa. Mas dá para você ver no YouTube também, tem alguns episódios. Tem o aeroporto aqui no Brasil, o aeroporto de Guarulhos, tem programa aeroporto em Madrid, na Espanha, em outros países. Então, assim, tem vários lugares que é gravado esse programa aeroporto. No programa aeroporto, mostra justamente o dia a dia dos fiscais da Receita Federal que ficam fiscalizando quem está entrando e saindo do país. Aí, geralmente, eles pegam muito, principalmente o quê? Tráfico de drogas, pirataria e, assim, quantidade grande de produtos que, às vezes, a pessoa... Por exemplo, eu posso viajar lá para os Estados Unidos, comprar um tanto de coisa para mim, para minha família. Mas eu posso viajar lá dos Estados Unidos e trazer 10 iPhone dentro da minha mala para vender. Aí isso já é errado, tá? Por quê? Porque eu não estou trazendo bem para o meu uso, estou trazendo para comercializar. Para comercializar, você não poderia trazer como pessoa física. Você teria que fazer uma compra certinho, pagar os tributos da compra e tudo mais. Então, isso é um tipo de sonegação, tá? De impostos ou até mesmo uma fraude fiscal, dependendo. Então, a polícia não, a Receita Federal vai ficar verificando isso aí. Então, ela vai exercer o poder de polícia sobre esse tipo de relação de entrada e saída de produtos, bens, dinheiro de dentro do país ou saindo daqui para fora, tá? Outro órgão que é muito importante no comércio exterior brasileiro é o Banco Central do Brasil. O Banco Central, gente, esse aqui, ele representa o prédio do Banco Central lá em Brasília. O Banco Central do Brasil, ele é como se fosse o pai dos bancos, tá? Ele é o chefe que manda em todos os bancos. Ele que vai executar as políticas do Conselho Monetário Nacional. Além disso, ele é responsável também por autorizar a compra e venda de moedas estrangeiras aqui no Brasil. Então, gente, o Banco Central é o que produz papel moeda, tá? Então, a moeda é produzida pelo Banco Central, ele que vai ordenar quando tem que não tem que produzir dinheiro. E o Banco Central, ele vai regular a compra e venda de moedas estrangeiras. Ou seja, gente, a gente não está falando de comércio internacional. Comércio internacional, o que a gente espera? Que
o Brasil, né, empresas brasileiras vão fazer negócio com empresas estrangeiras. O que que acontece? Aqui a nossa moeda é real, certo? Mas eu vou vender para um cara que está lá nos Estados Unidos, eu vou vender em quê? Em dólar. Eu vou vender para a pessoa que está lá na Inglaterra, por exemplo, eu vou vender em Libra, tá aqui o símbolo da Libra, e vice-versa. Então, assim, para você operar no mercado internacional, você vai necessariamente precisar fazer a movimentação com moedas estrangeiras. Dólar, libra, euro, iene, seja lá o que for. Então, quem que vai regular e autorizar, fazer todas as autorizações é o Banco Central. O presidente do Banco Central atual, que assumiu agora, 1º de janeiro de 2025, é o Gabriel Galípolo, tá? Ele assumiu no lugar do Roberto Campos Neto. E mais uma vez, como eu falei, quem que indica? Ah, mas quem que é o presidente do Banco Central? É alguém que o presidente da República indicou. Nesse caso, nosso presidente é o Lula que indicou esse cara aqui para ser presidente do Banco Central, tá? O Roberto Campos Neto tinha ficado há um bom tempo, ele era desde a época do Bolsonaro, continuou ali como presidente do Banco Central e agora entrou esse Gabriel Galípolo. Então, esses são os órgãos assim mais atuantes e importantes para regular e orientar e ditar as regras para o nosso comércio exterior. Além do mais, a gente tem uma agência aqui no Brasil que a gente chama Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O que que a Apex faz? Ela promove produtos e serviços brasileiros no exterior, em busca de investimentos estrangeiros. E como que ela faz isso? Ela possibilita, principalmente pequenas empresas, ela dá apoio a essas empresas para elas irem lá fora e participar em feiras internacionais, missões de prospecção de negócios, missões comerciais, rodadas de negociação, eventos, para que as empresas possam mostrar os produtos dela lá fora e consigam iniciar aí a exportação dos seus produtos. Tá? Então, assim, é uma agência de incentivo à exportação e de introdução das empresas daqui do Brasil lá fora, tá? Porque, assim, por exemplo, uma empresa que ela quer começar a exportar. Suponhamos que eu tenho uma empresa aqui de artesanato. É uma pequena empresa, eu faço artesanato aqui para vender, começo a vender para os meus amigos, aí abro uma lojinha, começo a vender assim para várias pessoas, e aí eu começo a pensar, nossa, eu podia vender esse artesanato lá para a Europa, hein? Lá não tem esses trem, o povo deve que vai gostar desses negocinhos que eu faço aqui. Aí a pessoa vai, ela pode procurar a PEX, ter um incentivo e participar de uma feira internacional lá na Europa. Ela vai lá na França, por exemplo, leva o produtinho dela, o artesanato. Ela chega lá, participa da feira, vai ter várias pessoas. Nossa, que legal, vou vender isso aqui na minha loja, vou vender isso aqui no tal lugar. E aí você entra ali no relacionamento e você começa a exportar por causa dessa feira que você participou. É mais ou menos assim que funciona, tá? Outro conceito que é muito importante aqui dentro do comércio exterior são os órgãos anuentes. Para você exportar ou importar algum produto, muitas vezes a gente precisa seguir algumas normas especiais, tá? Nesse caso, a empresa precisa que o seu produto cumpra uma norma específica, porque senão não vai ter a operação de exportação ou importação aprovada pelos órgãos que controlam o comércio interior. Assim, gente, a gente tem alguns órgãos que são considerados anuentes, tá? O que que é anuente? Anuente é órgãos que concordam, que vão anuir, ou seja, como se fosse assinar embaixo ali, para aprovar ou reprovar algum produto que você vai importar ou que vai exportar. Então, esses órgãos, eles vão fazer um controle das operações de comércio exterior de acordo com cada legislação específica. E o que que esse órgão vai fazer? Ele vai falar assim, não, seu produto está proibido de sair do Brasil. Não, esse produto que você quer comprar aí, a entrada dele aqui está proibida. Aí vice-versa, né? Está autorizado, está proibido. Geralmente, como que esse órgão vai fazer? Ele vai fazer relativo à qualidade, às especificações, às medidas. Vou dar um exemplo aqui, que é muito comum, que a gente ouviu muito na época do Covid, a gente continua escutando até hoje. É Anvisa. O que é Anvisa? Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que que acontece? Lá na época do Covid, a gente tinha o quê? Várias vacinas que estavam sendo importadas. Algumas a Anvisa autorizou
algumas não. Vocês lembram disso? Então, assim, a Anvisa é um tipo de órgão o quê? Anuente. Ela vai autorizar ou não um produto a ser comprado. Então, por exemplo, eu quero importar uma vacina. Eu estou pagando. É meu direito de importar? Não. A Anvisa vai ver. Essa vacina cumpre todas as exigências, requisitos para entrar no território brasileiro? Cumpre. Então, pode importar. Não, não cumpre. Então, não pode importar, tá? A mesma coisa órgãos que vão autorizar a saída de um determinado produto do Brasil. Então, por exemplo, eu vou exportar um café. E aí, esse café que eu vou exportar, o importador que está lá na Europa que quer comprar esse café, ele quer ter um certificado de origem, por exemplo, de que esse café é do sul de Minas, sei lá. Vamos pensar assim, gente, estou dando um exemplo bem aleatório, tá? Nem sei se é assim que funciona no café, mas só para vocês entenderem. Então, assim, ele não vai acreditar da minha boca, não. O café que eu tô te vendendo é do sul de Minas. Pode confiar, pode acreditar. Não é assim que funciona, né? Aí, então, eu vou ter que ir lá e procurar algum órgão de certificação para me dar um certificado, cadê? Um certificado de origem que o meu café do sul de Minas, que foi colhido lá nas montanhas, não sei o que, colheita manual, blá blá blá. Então, assim, é um órgão anuente que vai, tipo, me falar que esse café tem essa determinada característica e que eu posso exportar ele como sendo um café gourmet, por exemplo, tá? É mais ou menos assim que funciona. Então, como eu falei aqui, ó, segundo o dicionário, anuir é consentir, dar permissão para a realização de algo. Então, os órgãos anuentes, eles vão consentir, dar permissão para a gente realizar aquela exportação ou importação daquele produto, tá? Então, esses órgãos, eles vão concordar ou discordar com o ingresso ou a saída do produto daqui de dentro do nosso país. Tem a diferença, gente, do termo intervenientes. No comércio internacional, a gente também usa o termo intervenientes. O que é interveniente? Intervenientes são todos os atores envolvidos direto ou indiretamente nas transações de comércio exterior. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou vender meu café. Eu que sou o exportador, eu tenho o cara que vai me comprar lá na Europa, que é o importador, eu tenho a empresa de logística que vai transportar para mim, eu tenho a Receita Federal lá que vai para quem eu vou pagar o imposto. Então, sim, todos esses quatro são intervenientes, eles fazem parte do processo de compra e venda. O anuente é a pessoa que vai emitir o certificado de origem para mim, é a Anvisa que vai autorizar a saída do produto, porque é um produto agropecuário, ou sei lá, a Anvisa acho que não, é o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA vai autorizar eu sair com aquele produto daqui, então ele é um anuente. Por exemplo, no caso da carne, você tem que ter uma autorização do Ministério da Agropecuária para aquela carne, para aquele produto, ainda mais que é um produto perecível, sair daqui do Brasil. Isso é órgão anuente, tá? Aqui no caso, eu já dei o exemplo atrás, né? A Anvisa, no caso de vacina, vai autorizar a vacina a entrar aqui dentro do país. Aqui, gente, estão alguns exemplos de órgãos anuentes na exportação. A ANEEL, Agência Natural de Energia Elétrica, Agência Nacional do Petróleo, a Anvisa, que eu falei aqui, ó. Não vou passar por todos, não, mas, ó, Comando do Exército. Se você vai importar uma arma, a exportar uma arma, por exemplo, que aqui é exportação, né? Você precisa ter autorização do Comando do Exército para você fazer essa exportação. O próprio Departamento da Polícia Federal. Você vai exportar ferro, minério de ferro. Você precisa ter a autorização aqui do Departamento Nacional de Produção Mineral. IBAMA, você vai exportar qualquer coisa relacionada a bens, por exemplo, nativos, animais e tudo mais, você tem que ter autorização do IBAMA. E por aí vai. Tá aqui o mapa que eu falei, ó, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente tem aqui alguns órgãos anuentes da importação. São quase os mesmos, tá? Muda uma coisinha ou outra. Mas a gente tem aqui, mais uma vez, a gente tem ó, a Anvisa, a Enel, Polícia Federal, o IBAMA, de novo aqui, ó, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quando você vai importar alguma coisa relacionada aí a obras, coisas científicas, artigos científicos e muito mais. O Inmetro, olha só, por exemplo, você vai importar um brinquedo.
tem que ter autorização do Inmetro que aquele brinquedo está na faixa etária da criança, que não possui peças pequenas que a criança pode engolir e tudo mais. Por exemplo, já deve ter visto os brinquedos que eles têm um selinho ali do Inmetro. Então, um brinquedo que é produzido lá fora tem que ter autorização do Inmetro, que ele vai ser para idade adequada ali daquela criança, por exemplo, tá? Certo. E aí, voltando aqui um pouquinho a falar sobre a Receita Federal, igual eu falei lá atrás. Por que que eu encontro a Receita Federal nos portos, aeroportos e fronteiras? Aí a gente tem que entender um pouquinho o que é a aduana e para que que serve a aduana. O que que é a aduana, gente? Olha aqui, ó, eu dei um exemplo lá, né, que eu tinha um fiscal lá da Receita Federal que estava numa fronteira física entre um país e outro. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui tá meio pequeno, mas aqui tá escrito assim, ó, Receita Federal do Brasil. Isso aqui, ó, é tipo uma cobertura aqui onde está uma divisa. Aqui é Brasil e daqui para cá é outro país, tá? Eu não sei de onde que é esse país aí, não. Mas lá é um país, aqui é outro país. A gente vai ter o local físico onde a gente atravessa de um país para o outro e a gente tem justamente essa fiscalização dos órgãos sobre o produto que está entrando, ou seja, que está sendo importado, ou do produto que está saindo, que está sendo exportado, esse lugar físico ali onde esse produto passa, a gente chama de aduana, tá? Então, isso aqui, ó, é uma aduana. O posto da Receita Federal que tem dentro do aeroporto, quando a pessoa chega de um voo internacional, ela passa pela aduana para ver se o que ela está trazendo na mala pode entrar dentro do país ou não. Então, a aduana é o local onde as mercadorias e as pessoas também, elas vão ser fiscalizadas para saber se elas podem entrar com aquele produto dentro do Brasil ou se elas podem sair com aquele produto dentro do Brasil, tá? Então, os produtos que têm uma fiscalização maior e são alvo assim, de fiscalização, é principalmente aqueles produtos, gente, que vão causar algum dano. É claro que ninguém vai encrencar com você se você for lá fora e trazer a sua mala cheia de roupa para você usar, tá? Eles vão encrencar com coisas que podem ser prejudiciais à saúde. Então, por exemplo, se você vai sair daqui do Brasil, você vai lá para os Estados Unidos, quando você chega lá nos Estados Unidos, você não pode levar nenhum tipo de alimento perecível. Você só pode levar alimento daqui para lá se for alimento industrializado dentro de um saquinho ali industrial. Ai, eu vou passear nos Estados Unidos e vou levar um tanto de queijo aqui de Minas, queijo doce de leite que eu fiz aqui, ó, pus num potinho. De jeito nenhum. Por quê? Esse produto pode gerar uma contaminação, um fungo, levar alguma coisa para lá e causar uma epidemia lá, por exemplo, tá? Então, não pode. Produtos que podem causar danos ambientais, produtos perigosos, né? Ou produtos legais também, né, gente? E aí, o que que acontece? Dentro da aduana, a aduana é como se fosse um território neutro. O produto que passa ali na aduana, ele não está mais lá no país dele. Suponhamos que eu estou importando um produto, né? Ele não está mais lá no país que importou, que fez a exportação do produto e também ainda não chegou no Brasil, tá? Então, quando os produtos estão na aduana, a gente chama de condição internacionalizada, que é o produto que ainda não pode entrar no Brasil, mas não está mais no exterior. Quando que esse produto passa a poder entrar livremente dentro das nossas empresas, trafegar livremente dentro do caminhão para ir lá para a empresa? A partir do que a gente chama de desembaraço da carga. O que é desembaraço? Desembaraço é justamente você pagar todos os impostos, ver se está tudo certo, se não está devendo nada, se aquele produto pode entrar mesmo, se não vai causar nenhum tipo de dano ambiental e tudo mais. Aí você fez o desembaraço aduaneiro. Por exemplo, vamos dar um exemplo lá no Porto de Santos, lá nos portos. Não sei se vocês já viram alguma imagem de algum porto. A imagem no porto, você tem vários containers, vários galpões, aqui é tanto de produto, aqui é tanto de coisa lá parado ali no porto. Aquilo ali é a área da aduana. Aqueles produtos, aqueles containers estão parados ali esperando alguém lá e fiscalizar aqueles containers lá para ver se aqueles produtos podem entrar no Brasil ou se pode sair do Brasil, se a documentação fiscal está tudo certo, se pagou imposto ou não pagou. A partir do momento, não pagou, tá tudo certinho, essa carga foi desembaraçada, ou seja, desembaraçou
todas as burocracias que tinha com aquela carga, aí aquela carga pode seguir viagem, seja para dentro do país ou para fora, tá? E aí todo esse processo, gente, que eu falei, tem a ver com o despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro ou desembaraço aduaneiro é a mesma coisa, tá? Então, toda carga comercializada com outros países, seja entrando ou saindo do Brasil, precisa passar por esse processo de despacho aduaneiro. Aí a gente tem, inclusive, gente, pessoas que trabalham só com isso, que é o despachante. O despachante o quê? Aduaneiro. Quando você compra um carro, você precisa passar o carro do seu nome. Aliás, o nome da pessoa que você comprou para o seu nome, você não tem um despachante que vai lá e você paga os documentos do carro? A mesma coisa no comércio nacional. Você vende um produto ou você compra um produto lá de fora, vai ter uma pessoa que vai fazer o trâmite ali burocrático dos impostos que você tem que pagar, o despachante aduaneiro, tá? Claro que você, se você for uma grande empresa, você vai ter a equipe que faz isso para você dentro da sua própria empresa. Mas se é uma pequena empresa e tudo mais, muito provavelmente você vai precisar de alguém especificamente para fazer todo esse desembaraço dessas mercadorias, tá? E aí o fiscal, que geralmente é alguém lá da Receita Federal, vai inspecionar se a mercadoria tá conforme, se não tá, se a nota fiscal tá certa, se os tributos foram pagos. Aqui um exemplo, gente, ó. Embora tenha um avião aqui, isso aqui é um porto, né, ó. Olha aqui o exemplo de um porto onde fica um tanto de container ali, tudo esperando fiscalização. O sistema, gente, que comanda tudo isso aí do comércio internacional, todas essas negociações, é o Siscomex, que é o Sistema Integrado do Comércio Exterior. Gente, é um sisteminha, tudo online, onde cada empresa, cada interveniente ou cada anuente ali daquela operação de comércio internacional, eles vão ter um cadastro dentro ali do Siscomex, tá? Então, o Siscomex reúne ferramentas de registro, controle, acompanhamento, pagamento das operações de comércio exterior, importação e exportação. Algumas operações, gente, elas não precisam do registro no Siscomex, que geralmente é quando você vai enviar algum tipo de amostra. Então, por exemplo, no caso lá que eu falei, que eu tenho uma empresa de artesanato e vou mandar umas peças minhas para alguém lá na Europa para ver como que é minhas peças. Aí, nesse caso, não são coisas que eu estou vendendo, eu estou mandando para lá como uma amostra sem valor comercial. Aí, e se essa mercadoria não ultrapassar $1.000, eu não preciso ter esse cadastro aqui no Siscomex, tá? Então aí acaba ficando mais fácil aí esse trâmite. Outra coisa que a gente tem que entender aí sobre o comércio exterior. A gente tem, dentro do território nacional, as zonas, tá? A gente tem a zona primária e a zona secundária. A zona primária, gente, é a faixa de território onde a gente tem as aduanas, onde a gente tem as alfândegas. A alfândega e a aduana, a gente é praticamente a mesma coisa, tá? Ou seja, o local ali onde a gente tem a entrada e a saída do produto que a gente vai ter fiscalização. Essa zona primária é justamente o lugar ali onde o navio chega e vai ficar ali o container, o armazém ali do lado do porto, aqui dentro do aeroporto, o lugar ali onde as pessoas chegam e estão ali com as cargas, com seus produtos, as moambas que trouxeram lá de outro país. Isso tudo a gente chama de zona primária. Por quê? Porque é o local, um recinto geralmente alfandegado, ou seja, que vai ter ali um fiscal da Receita Federal, vai ter gente para confirmar se aquela operação daquela mercadoria está ok, se eles pagaram, se não pagaram imposto, se está tudo certinho, vai liberar aquela pessoa, aquela carga para ir para casa dela ou para ir para o outro país. Isso a gente chama zona primária. Como se fosse, gente, uma fronteira ali entre o nosso país e o outro país. Quando a gente está falando de fronteira terrestre, é muito claro na nossa cabeça. Igual esse. Cadê? Cadê aqui, ó? Aqui. Isso daqui, gente, é uma zona primária. Isso aqui é uma fronteira. Do lado de cá é um país, do lado de cá é outro. Isso é uma zona primária. Zona de fronteira. Esse local aqui, a gente fala que ele é alfandegado, porque representa a aduana, que é onde a gente tem a fiscalização dos produtos, né? Só que o que acontece? Quando eu tô, suponhamos que eu estou viajando de avião. Eu saio de um avião, por exemplo, lá de Guarulhos, fico voando dentro do Brasil um tantão, para ir assim, aí depois sobrevoar o oceano, para ir lá para o outro país. O que acontece? Eu não sei que horas que eu saio do meu país que entro no outro país.
essa saída e essa entrada, ela acaba acontecendo que via aeroporto, tá? Então, o aeroporto, quando eu desembarco aqui no Brasil, enquanto eu não passar para a parte pela alfândega, que é justamente essa fiscalização que a Receita Federal faz, eu teoricamente ainda não entrei em território nacional. Se a alfândega não liberar eu entrar, ela me manda de volta para o país que eu vim, tá? É isso que acontece tanto aqui no aeroporto quanto aqui no porto. Então, isso a gente chama de zona primária. Zona secundária é todo o restante do território nacional onde a gente não tem zonas de fronteiras, tá? E aí o que acontece? Dentro dessa zona secundária, a gente tem um local que a gente pode falar que também é alfandegado, ou seja, que também você pode ter a cadê minha caneta? Que também você pode ter a fiscalização para a entrada e saída dos produtos para ver se os impostos foram pagos ou não, que são os conhecidos portos secos. Aqui, por exemplo, onde eu moro, a gente tem aqui na cidade, pertinho aqui na cidade de Varginha, um porto seco, chama Porto Seco do Sul de Minas. Aqui na nossa região é uma grande região produtora de café. E o que acontece? A maioria dos cafés, gente, eles são exportados onde? Lá no Porto de Santos. Só que o Porto de Santos é enorme, tem mil coisas lá para ser exportada, então, assim, tem uma fila enorme de produtos para passar na alfândega. Às vezes o seu produto fica lá parado vários dias até ter todo esse desembaraço aduaneiro. E aí, o que o Porto Seco faz? A pessoa que tem a sua carga aqui, que vai exportar o seu café, ele já vai fazer todo esse desembaraço aqui no Porto Seco, aqui na cidade de Varginha. E esse caminhão já vai levar o café dentro de um container, já com a documentação certinha. Ele vai chegar lá no porto, pá, é só pegar aquele container e colocar dentro do navio. Não precisa fazer o desembaraço aduaneiro. A Receita Federal não precisa conferir nada lá, porque já veio tudo conferido de dentro aqui do Porto Seco. Tá? Então, isso é que a gente chama de zona secundária. Gente, não é qualquer lugar que tem Porto Seco. O Porto Seco ele tem que ter autorização do governo, tudo mais. Dentro do Porto Seco vai ter uma unidade da Receita Federal, de vários representantes aí do governo e tudo mais, para que isso possa acontecer, tá bom? Os portos secos, gente, aqui, ó, essa aqui é a fotinha do Porto Seco do Sul de Minas, tá? Muito legal, já fui lá visitar. É muito interessante mesmo ali o Porto Seco. Então, os portos secos, a gente tem vários, tá? E no país, aqui no final tem uma fotinha de onde a gente tem os portos secos. Ele é um recinto que a gente fala alfandegado, ou seja, ele tem a presença ali de órgãos que vão fazer o controle dessa mercadoria, se essa mercadoria que está entrando ou saindo do país está certinha ou não, tá? Então, não, o Porto Seco ele não precisa estar numa zona de fronteira, por isso que ele tem um nome. Ele faz tudo o que um porto faz, só que é seco, ou seja, não está ali do lado do mar, tá? E por que existe isso? Justamente, gente, para descongestionar as zonas de fronteiras, descongestionar o porto, que geralmente tem um trabalho imenso ali da Receita Federal e de todos os órgãos de fiscalização para dar conta de toda aquela mercadoria que entra e sai do país. Então, o Porto Seco ele é um terminal alfandegado e pode ocorrer movimentação, armazenagem e o próprio despacho ou desembaraço aduaneiro das mercadorias, tanto as que vão ser exportadas quanto as que vão ser importadas. E qual que é a vantagem? Proximidade com o importador ou exportador, redução de custos de armazenagem, porque às vezes você ia deixar sua carga lá no Porto de Santos esperando um tempão para ser avaliada ali a documentação dela, aqui no Porto Seco você faz rapidinho. E agilidade também aí na liberação da carga, tá? Dentro do Porto Seco são executados, como eu falei, todos os serviços ali a cargos da Receita Federal, inclusive o próprio despacho aduaneiro, conferência, desembaraço. E aí, isso tem a vantagem aqui que esses serviços são interiorizados, né? Você realmente, como eu falei antes, não precisa depender do porto para você fazer isso, tá? E aqui, gente, tem um mapinha aí, ó, de onde estão os portos secos, ó. Por exemplo, o do sul de Minas é esse aqui, ó. Esse aqui, eu não sei onde que tá esse aqui não, gente. Não sei onde que é esse aqui não. Esse aqui é o do... Opa! Esse aqui é o do sul de Minas, ó. A gente tem uma quantidade grande de portos secos espalhados aí, principalmente aqui na região sudeste, que é a região produtora. Aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem muita produção de grãos. Aqui no Mato Grosso também, a gente tem uma produção de grãos muito grande, né? Então, aqui estão os portos secos. São 63 no total aí dentro do país. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Continue acompanhando aí os vídeos, as videoaulas que a gente tem aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima aula. Tchau!